Agora 9:09 aqui na Jovem Pan, nesta quinta-feira, mas eu não sei, viu? Essa quinta tá com uma cara de segunda. Agora, pra Natália Rezende não tem quinta, não tem segunda, ela chega sempre com um sorriso aqui. Bom dia, Natália, tudo bem? Tudo ótimo, bom dia. Tem falando de saúde pra você agora aqui na Jovem Pan, e a Natália quer me derrubar. Ô, Natália, como é que é o nome disso aqui? Misofonia. Falei certo? Falou certinho. Então tá, e hiperacusia. Hiperacusia. Caramba! Bom, deixa eu explicar pra você que tá chegando na Jovem Pan agora. O Falando de Saúde hoje, a gente vai falar do Novembro Laranja, né? A gente tem o Novembro Azul, que a gente já conversou aqui no Falando de Saúde, e hoje a gente vai falar do Novembro Laranja. E Isso qual mesmo. é o foco do Novembro Laranja, Natália? O foco do Novembro Laranja, sou suspeita, né? Porque Não diga. é o zumbido, é a conscientização do zumbido e também dessas duas outras condições ou doenças que são a misofonia e a hiperacusia, né? E o zumbido é aquele barulhinho chato que a gente já conhece, né? Que incomoda muitas pessoas, inclusive tem um estudo recente que saiu numa revista bem renomada, científica, médica, dizendo que o zumbido ele afeta cerca de mais de 700, quase 800 milhões de pessoas em todo o mundo. Então é algo muito, muito expressivo, né? Chega a ser assim tão expressivo quanto a perda auditiva, que é algo muito comum, dores no pescoço, dor de cabeça, que são condições extremamente comuns, né? Quem nunca falou, nossa, tô com uma dor de cabeça ou tô com uma dor no pescoço, e muitas vezes o zumbido ele é tão comum quanto essas outras doenças e a gente muitas vezes não dá muita bola para ele. Com certeza, é verdade. Porque é um barulho que a pessoa escuta, né? Ele existe, ele tá lá dentro do nosso órgão da audição, na maioria dos casos, mas a gente não ouve, né? Normalmente só quem ouve é a pessoa que sofre com ele. E tem mais um ponto que é bem curioso, né, Natália? Porque a maior parte das vezes, durante o dia, quando você tá fazendo o seu, né, tipo nos seus afazeres do dia a dia, a pessoa que tem o zumbido, ela não percebe. Né? Isso. Por conta da movimentação, dos ruídos do dia a dia, ela não percebe. Aí, à noite, quando ela vai deitar, ela vai dormir, aí tá lá o zumbido incomodando, enchendo a paciência, né? Só que aí mesmo. no dia seguinte ela acorda, vai pra vida e aí, tipo, vai passando de um dia pro outro, né? E eu, assim, já atendi vários pacientes dizendo assim, nossa, eu achava que era literalmente coisa da minha cabeça, mas assim, que eu tava inventando, que eu tava imaginando aquilo, né? Que era algo que não existia realmente, né? Mas aí começou a ficar mais e mais frequente, e aí sim a pessoa, né, felizmente, os que me procuraram resolveram procurar ajuda, né? Mas tem muitos pacientes que não procuram ajuda e ficam incomodados, né? Causando dificuldades para dormir. Sim, com certeza. Né? Muitas vezes está associado com problemas de insônia. Então, o paciente, ele acorda à noite por, às vezes, N motivos, né? Até uma doença insônia em si. Só que aí tá tudo silêncio e o zumbido não deixa ele dormir de novo. Porque na cabeça dele, ou seja, dentro, né, ali do mundinho dele... Tá fazendo barulho. Não tem silêncio, não. Tem um apito chato, infernal, constante, que fica ali incomodando, né? E são vários os tipos de sons, né? Tem tipo cigarra, tipo apito, tipo panela de pressão, tipo clique. Então são vários sons que os pacientes relatam, né? Esses são os mais comuns, tipo apitinho também, E né? na maior parte das vezes são problemas físicos mesmo, né? São problemas físicos. A gente já, inclusive, tem um Falando de Saúde de zumbido, né? Pra quem quiser assistir, tá lá no canal da Jovem Pan no YouTube. Vai lá, procura Jovem Pan São José dos Campos. Tem uma playlist lá do Falando de Saúde. Tá tudo lá, viu? Se você quiser conferir, vai lá. Exatamente. Mas é isso mesmo, Eloy. O zumbido, em geral, ele é causado por perda auditiva. E aí, muitas vezes, as pessoas que têm zumbido estão nos escutando falam, mas eu não tenho perda auditiva, eu escuto super bem. E sim, você escuta bem. Mas, muitas vezes, é uma perdinha em algumas frequências específicas. E aí, você não percebe que tem perda auditiva. O que você percebe? Zumbido. Entendi. Então, muitas vezes o zumbido ele é uma porta de entrada, né? Pra gente falar, opa, se eu tô escutando esse zumbido persistente todos os dias ou toda noite,
é legal, é importante procurar ajuda. Ele é um indicativo mesmo de que tem algo com problema na sua audição, né? Exatamente. E problemas, por exemplo, de ATM, que é aquela articulação que liga aqui a mandíbula até a nossa cabeça, que a articulação temporomandibular. Então, problemas na ATM podem causar zumbido, porque está coladinha aqui por dentro no nosso ouvido. Problemas de muita dor, tensão no pescoço também. Às vezes algumas alterações do corpo, por exemplo, açúcar muito alto no sangue, dentre outras, podem causar zumbido também. Ou seja, são várias causas, são várias opções, né, no cardápio do zumbido. É um cardápio muito grande, né? Isso, e o mais importante é que o zumbido, ele tem tratamento, né? Então a gente precisa... Tem muitos pacientes que falam, né, eu odeio essa frase. Me falaram que eu tenho que acostumar com esse zumbido. Não, você primeiro precisa investigar para entender o motivo desse zumbido e depois sim, juntos com o profissional de saúde, nós vamos entender, propor os tratamentos e nos tranquilizarmos em relação ao zumbido, para que a pessoa relaxe em relação a ele, porque quanto mais a gente pensa no zumbido, se estressa com ele, mais a gente reforça que ele existe dentro da nossa cabeça. Sim, com certeza. Isso é diferente de ignorar o zumbido, nunca investigar e não saber por que ele é causado. São os dois extremos, né? Nem tanto lá, nem tanto cá, né? Não pode ignorar completamente, mas também não pode transformar ele num companheiro. Isso. Tipo, você pode ignorar ele só um pouquinho, dá uma geladinha nele. Isso. Como é que o pessoal fala? Dá uma cancelada nele aí. Exatamente. E aí, esses termos, né? A misofonia e hiperacusia são exatamente denominações para variações desse problema, é isso? Mais ou menos. Na verdade, a hiperacusia, ela é uma condição em que o paciente, como se ele escutasse mais alto algum som que nós dois, por exemplo, aqui estamos escutando. Algumas frequências ele acaba tendo aquilo com uma presença maior no ouvido dele, vamos dizer assim. Exatamente. Entendi. E ele escuta aquilo para ele tão alto que pode até gerar dor de ouvido. Caramba! O paciente, ele pode ter literalmente dor, né? E sentir dor nos ouvidos e falar, nossa, aquele barulho me incomoda tanto. E as pessoas falam, nossa, mas como assim? Tá normal. E para aquela pessoa não tá normal, como se aquele barulho tivesse no volume máximo, né? Por exemplo, uma goteira num dia de chuva. Isso. Normalmente as pessoas, que legal, goteira caindo. Não, mas tem gente que aquela goteira parece um bumbo batendo na orelha dele, né? No ouvido dele, né? Exatamente. Seria mais ou menos nessa linha. Seria mais ou menos nisso. Entendi. E muitas vezes um som, porque a goteira, você deu o exemplo de um exemplo bacana até para misofonia, que é o próximo exemplo, né? Porque sons repetitivos muitas vezes. Entendi. E baixinhos. Porque uma goteira é um som até que de certa forma agradável, Sim. né? Muitas vezes a gente até gosta de dormir com um barulhinho ali de chuva. Para muita gente é relaxante, né? É relaxante, mas a misofonia é esse incômodo auditivo que uma pessoa pode sentir com sons baixinhos e repetitivos. Por exemplo, alguém mascando chiclete perto dela. A gente muitas vezes nem percebe que alguém está mascando chiclete, sim. né? A não ser que seja aquela pessoa que masca chiclete daquele jeito bem... Escandaloso, né? Escandaloso. Eu tenho um exemplo legal para isso. O doutor Pimpolho, que a gente ouve aqui na Jovem Pan, tem uma situação onde ele está numa reunião e tem uma pessoa junto com ele comendo um biscoito. Perfeito. E ele fica super incomodado com o biscoito que o cara tá mastigando. Isso pode ser uma misofonia. Para as pessoas que estavam na reunião, ok, mas para ele, o cara mastigando o biscoito estava incomodando muito, né? Isso, e é verdade. A misofonia, ela tá relacionada com sentimentos ruins. Inclusive, muitas vezes até de pânico. Nossa! A pessoa se incomoda tanto e aquilo vai dando tanto... Tem um efeito emocional mesmo. Exatamente, perfeito. Caramba. O som da mastigação, um som bem baixinho que deveria ser algo bacana, para ela incomoda tanto e não tem a ver com o volume. Então uma pessoa pode se incomodar com o som de uma goteira, mas se não se incomodar com o barulho de uma obra batendo perto dela, né? Tipo, uma construção. O pessoal lá com furadeira, martelete, tudo de boa, tranquilo. Exato, porque tem muito a ver com o sentimento que aquele barulho causa e não com o barulho em si. Entendi. Então, nesse caso aí, dessas duas situações, elas são relacionadas, lógico, tem a questão auditiva,
mas é muito, também tem muito da questão emocional relacionada. São duas questões aí, então, pelo que eu entendi, sim, doutora. Tem, física e psicológica, vamos dizer assim. Sim, exatamente. Nossa senhora, o conjunto dos dois aí é brabo, hein? E isso incomoda, né? Por exemplo, o doutor Pimpolho, né? Ele tava ali na reunião, já era aquela reunião para ele parou de prestar atenção. Já era mesmo. Inclusive, quem já acompanhou o quadrinho aqui na Jovem Pan, se você não viu ainda, continua ouvindo que a gente vai passar daqui a pouco, você vai ver que ele fica muito irritado. Aí já fica como exemplo. Acabou, ele encerra a reunião, acabou a reunião, não tem mais, chega. Isso, e muitas vezes a pessoa ela fica incomodada de um jeito que isso causa desatenção no trabalho, causa sentimentos ruins, né? Como eu falei, de pânico, depressão. Isso também tem para criança, por exemplo, pode prejudicar até o aprendizado dela na escola, exatamente, né? Pode sim. Clique de caneta, sabe aquela caneta que a gente aperta em cima, que às vezes a gente fica fazendo, essa que é até legal, né? A gente até, quem é normal ou que não tem essa dificuldade, gosta, não né, vou usar o termo normal, gosta, mas irrita. Irrita, exatamente. Imagina para quem tem é pior ainda, né? Exatamente. Então, e são todas condições que têm tratamento e precisam de acompanhamento, né? Porque para que sofrer com algo que a gente já sabe como melhorar, né? Então, realmente, parar de se negligenciar, né? O Novembro Laranja tá aí para isso. O objetivo é exatamente esse. Exato, para a gente se conscientizar, para que a gente possa buscar ajuda. Eu acho que esse é o ponto importante. Mais uma vez, é nosso mantra aqui, né, Sim, Natália? Todas as quintas. É o seguinte, não é normal. Tá enchendo a tua paciência aí, aquele apito, aquele zumbido, aquela situação. Fala, nossa, que barulho. Todo mundo, mas é legal. Não é legal. Pra mim é chato pra caramba. Exato. Procura um profissional. Começa, né, do ponto de partida, vai atrás, porque na maior parte das vezes tem tratamento. Às vezes não é possível curar completamente, mas com o tratamento a sua qualidade de vida melhora absurdamente. Então, sim, invista na sua qualidade de vida. É o que você falou, Natália. Perfeito. Vamos prestar um pouco mais de atenção na gente mesmo, né? Exato. Beleza, o papo aqui vai longe, viu, pessoal? Mas a gente, infelizmente, tem que terminar falando de saúde de hoje. Mas se você tiver alguma dúvida, se você quiser tirar alguma informação adicional, ou se você tem alguma pergunta, você sabe que a gente usufrui aqui da Natália, né? Com Instagram, certeza. @Natália Rezende Otorrino, lembrando sempre que Natália não tem H, Rezende com Z de Zulu, né? Natália Rezende Otorrino lá no Instagram, ou pelo WhatsApp aqui da PAN também, fica à vontade, é o 12997077791. Natália, obrigado mais uma vez, ótimo final de semana, já antecipado. Sim. Segunda-feira, feriado aqui no estado de São Paulo, então um feriadão prolongado para muita gente. Isso mesmo. E na quinta-feira que vem a gente volta a falar de saúde aqui na Jovem Pan, certo? Combinado, Eloy. Valeu, a gente Natália. se vê, obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Então vamos nós.